Durante los días que a gente esteve percorrendo algumas localidades na costa, que estuvimos recorriendo algunas localidades en la costa, por algumas vezes en algunas ocasiones foi mencionado verso das Escrituras. mencionamos un versículo de la Escritura. Eu creio que por 2 vezes Creo que en 2 ocasiones eu ouvi o Ivan mencionando, yo lo escuché al hermano mencionándolo, e por outras ocasiões y en otras ocasiones outros irmãos mencionando. otros hermanos lo mencionaron, E eu estive por 2 dias y estuve por 2 días orando orando e pedindo ao Senhor alguma coisa y pidiéndole al Señor alguna cosa a respeito desse versículo. al respecto de este versículo. É uma palavra de exortação, Es una palabra de exhortación, mas mais que uma palavra de exortação, pero más que una palabra de exhortación, é uma alerta. es una alerta. E é um alerta do qual Es una alerta de la cual eu creio que os cristãos, yo creo que los cristianos, não só daqui de Bogotá, no solo de aquí de Bogotá, mas do Brasil pero también de Brasil e do mundo todo, y de todo el mundo, têm necessidade desse alerta tienen necesidad de esta alerta que as Escrituras têm para nós. que las Escrituras nos dan a nosotros. Antes de fazer uma oração, Antes de hacer una oración, eu queria ler esse verso com os irmãos. yo quería leer este verso con los hermanos. Ele está no Evangelho de Mateus, Él está en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, capítulo 10, verso 16. verso 16. Mateus 10, 16. Mateo 10, 16. E o Senhor nos fala o seguinte: Y el Señor nos dice lo siguiente: Eis que eu vos envio He aquí yo os envío como ovelhas para o meio de lobos. como a ovejas en medio de lobos. Portanto, Por tanto, sejam simples como as pombas sean sencillos como palomas e astutos y astutos como as serpentes. como serpientes. Amado Pai Celestial, Amado Padre Celestial, nós queremos apresentar a Tua palavra queremos presentar tu palabra diante do Senhor mesmo. delante del Señor mismo. Senhor, necessitamos Necesitamos, Señor, da ajuda do Teu Espírito Santo. de la ayuda de tu Espíritu Santo. Senhor, porque por nós mesmos Señor, porque por nosotros mismos somos incapazes de entender Tua palavra. somos incapaces de entender tu palabra. Quanto mais, Senhor, Cuanto más, Señor, falar a respeito da mesma. hablar respecto de la misma. Nos ajuda, Senhor. Ayúdanos, Señor. Sopra Sopla sobre os versos que nós estaremos lendo, sobre los versículos que estaremos leyendo, que não venham à nossa mente, que no vinieron a nuestra mente, mas que possam vir ao nosso coração. más que puedan venir a nuestro corazón. Porque, Senhor, na nossa mente Porque el Señor en nuestra mente podem ser somente letra, puede ser solamente letra, e a letra mata. y la letra mata. Mas se tu sopras sobre esses versos Pero si tú soplas sobre estos versículos e os transforma em reima, palavra revelada, y los transformas en rema, en una palabra revelada, eles descem ao nosso coração. ellos descienden a nuestro corazón. E dessa forma, Y de esa manera podem nos ajudar a andar em novidade de vida. nos puedes ayudar a andar en novedad de vida. Fala conosco, Senhor. Háblanos, Señor. Nós clamamos a Ti, Senhor, Clamamos a ti, Señor, no nome do Senhor Jesus. en el nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Amados, Amados, nesse verso, en ese versículo o Senhor fala de 2 animais. el Señor nos habla de 2 animales. Aliás, Además, um é uma ave uno es un ave, e o outro é El um outro? réptil. es un reptil. E existem 2 Y particularidades existen 2 particularidades relacionadas a esses 2 animais relacionadas a esos 2 animales que nos ajudam a entender que nos ayudan a entender o que o Senhor nos fala lo que el Señor nos dice com um pouco mais de profundidade con un poco más de profundidad e com um pouco mais de y praticidade. con un poco más de practicidad. Um verso Un que versículo pode associar que se puede asociar a pomba a la paloma com o povo de Deus, con el pueblo de a Dios, gente o vê lo podemos ver em Cantares, en Cantares, capítulo 1, capítulo 1, verso 15. verso 15. Cantares 1:15. Cantares 1:15. E o verso nos fala assim: Y el versículo nos dice así: Eis que é formosa, He aquí que tú eres hermosa, ó querida minha, oh querida mía. eis que és formosa, He aquí que eres hermosa, e os teus olhos y tus ojos são como os olhos das pombas. son como los ojos de las palomas. A querida, La querida, a amada, la a amada, noiva la novia de Salomão, de Salomón, aqui
Aquí está dito está dicho que ela tem olhos que ella tiene ojos como os olhos das pombas. como los ojos de las palomas. E o Senhor deseja Y el Señor que desea nós possamos que nosotros podamos ser simples ser sencillos como as pombas. como las palomas. Se você pesquisar Si usted investiga na internet en mesmo, internet, isso está ao alcance de qualquer pessoa. eso está al alcance de cualquier Se persona. você digitar no Google, Si usted digita en Google olhos das pombas, ojos de las palomas, você vai ver usted va a o que eu encontrar vou te falar lo que agora te voy a hablar ahora sobre os olhos das pombas. sobre los ojos de las palomas. Os olhos das pombas Los ojos de las palomas têm uma diferença tienen una diferencia sobre os olhos sobre los ojos de muitas aves, de muchas aves, porque os olhos das pombas, porque los ojos de las palomas, sua musculatura su musculatura os faz monofocais. los hace monofocales. A pomba, La paloma, seus olhos sus ojos, só conseguem se concentrar solo se consiguen em concentrar uma coisa en una cosa de cada vez. a la vez. Nós somos diferentes. Nosotros somos A diferentes. musculatura dos nossos La olhos musculatura de nuestros ojos nos permitem nos permiten virá-los em várias direções. darle vueltas en varias direcciones. Ó, se eu olho daqui, Si el ojo da aquí, com os olhos centrados con los ojos están na centrados nossa irmã, a nuestra hermana, eu estou vendo claramente yo estoy viendo os claramente outros dois irmãos que estão ao a lado los otros dela. dos hermanos que están al lado de ella. Assim não acontece com a pomba. Pero así no acontece con la A paloma. pomba olha para a irmã, La paloma mira a la hermana só vê ela. y solo la ve a ella. Quer ver o irmão? Ve al hermano. Ela tem que mover a cabeça, Si quiere ver al hermano, tiene que mover la cabeza. porque a musculatura dos seus olhos Porque la musculatura de sus ojos não faz esse movimento. no hace este movimiento. Então, amados, Entonces, amados, por causa Por dessa particularidade, causa de esa particularidad, as pombas, las palomas, por ter olhos monofocais, por tener ojos monofocales, mirar uma coisa de cada vez, para mirar una cosa a la vez, conseguem enxergar mais longe consigue ver más lejos que muitos pássaros. que muchos pájaros. Isso é um ponto forte Eso es un punto fuerte dos olhos de monofocais. los ojos monofocales. Mas, ao mesmo tempo, Mas al mismo tiempo tem um ponto fraco. hay un punto débil. Por serem monofocais, Por ser monofocales, se o inimigo si el enemigo se aproxima pelo lado, se acerca a un lado, ela está vulnerável, ella está vulnerable porque está concentrada em alguma coisa porque está concentrada en alguna cosa e um predador y un depredador, se vem de um lado, si viene de un do lado outro o del otro ou por trás, o por detrás, pode pegá-la com alguma puede facilidade. tomarla con cualquier facilidad. Amados, Amados, às vezes a veces a pomba percebe o perigo, la paloma percibe el peligro, mas quando ela percebe, pero cuando ella lo o percibe, perigo já está muito próximo el peligro ya está muy cerca e às vezes não consegue fugir. y a veces no consigue huir. Então os olhos monofocais Entonces los ojos monofocales são uma bênção, son una bendición porque conseguem olhar mais longe, porque consiguen ver más lejos, mas tem limites. pero tiene límites E esses y limites, esos límites às vezes, a veces a expõem a um perigo las ponen a un peligro que os olhos que multifocais los ojos multifocales poderiam alertar a tempo. podrían alertar a tiempo. A palavra de La Deus, palabra de no Dios verso lido, en el verso leído compara a sulamita compara la sulamita com olhos de pombas. con ojos de paloma. Eu não vou me estender muito. Yo no me voy a extender A gente mucho. poderia utilizar aqui Podrían usar aquí muitos exemplos muchos ejemplos de cristãos de e cristianos de judeus, y de judíos, membros dos dois povos de Deus, miembros de los dos pueblos de o Dios, povo el terreno pueblo e terrenal o povo y el celestial, pueblo que celestial, tinha essa que particularidade. tenía esa particularidad. Olhos Ojos monofocais. monofocales Fitavam que fijaban a Deus, a Dios os da nova aliança ao Senhor Jesus, y los de la nueva alianza al Señor e Jesús prosseguiam firmes. y proseguían firmes. Só vou ler Solo voy a leer verso un versículo para a gente compreender para que comprendamos como cómo quem tem olhos monofocais quien tiene ojos monofocales vê mais longe. ve más lejos. Esse exemplo Este ejemplo a gente pode ler podemos leerlo em Filipenses, en Filipenses capítulo 3, capítulo 3, versos de 12 a 14. versículos del 12 al 14. E esta passagem diz assim: Y este pasaje dice así: não que eu já tenha recebido, no que yo ya lo haya alcanzado ou que já tenha obtido a perfeição, o que ya haya obtenido la perfección, mas prossigo pero que se prosigo para conquistar aquilo, para conquistar aquello para o que eu também já fui conquistado. para lo que yo también ya fui conquistado. Cristo Jesus. Cristo Jesús. Irmãos, Hermanos, quanto a mim,
En cuanto a mí, não julgo havê-lo alcançado, no pretendo haberlo ya alcanzado, mas uma coisa eu faço, pero yo hago una cosa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, olvidándome de las cosas que quedaron atrás, avanço para as que estão diante de mim, avanzo a las que están delante de mí, prossigo prosigo para o alvo, al objetivo, para o prêmio da soberana vocação de Deus al premio de la soberana vocación de Dios em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Paulo, Pablo, nós devemos a instrumentalidade dele, nosotros debemos al uso que Dios hizo de él, sim, uma boa parte una buena parte do Novo Testamento. del Nuevo Testamento. Ele viu muito do Senhor. Él vio mucho del Señor, Foi um instrumento fue un instrumento para nos explicar com uma Para- clareza impressionante para explicarnos con una claridad impresionante a graça. la gracia. Irmãos, Y hermanos, Paulo aqui diz: aquí dice Pablo, uma coisa eu faço. yo hago una cosa, Não eram duas, no eran dos, uma coisa. una cosa. E qual que era essa coisa? ¿Y cuál era esa cosa? Coloco os meus olhos Pongo mis ojos no alvo. en el objetivo. O que ficou para trás, Lo que quedó atrás, eu me esqueço. yo me olvido. Fito os olhos no alvo. Fijo mis ojos en el objetivo. E amados, Y amados, isso nos fala eso nos habla de olhos monofocais. de ojos monofocales. Para Paulo, Para Pablo, só lhe interessava solo le interesaba Cristo a Cristo e Cristo y crucificado. Cristo crucificado. As outras coisas Pero las otras cosas eram complementos. eran complementos. Mas, amados, Pero amados, ele fazia uma coisa. él hacía una cosa. Seus olhos Sus ojos estavam fitos estaban fijados no alvo. en el objetivo. Aqui em espanhol, Aquí en o español, Ivan traduziu aquí traducimos alvo albo por objetivo. por objetivo. Só que em português, Solo que en portugués, normalmente alvo. normalmente el albo, Se você assistiu uma prova olímpica si usted va a una prueba olímpica de corrida, de corrida, o alvo el albo é aquela faixa final es la fase final que tem ao término da corrida. que está al terminar la corrida. É aquela faixa Es aquella faja que um corredor que un corredor vai arrebentá-la va a reventar com aquella o faja peito. con el pecho. Então, um corredor, Entonces el corredor, quando ele começava a corrida, cuando él comienza la carrera, seus olhos sus ojos estavam lá no alvo, estaban allá en el objetivo, naquela faixa final, en aquella faja final, que ao cruzá-la, que al cruzarla, ele seria tido por vencedor. él sería tenido por vencedor. Assim eram os olhos de Paulo. Así eran los ojos de Pablo. O Senhor o alcançou El Señor lo alcanzó e agora estava na frente dele. y ahora estaba al frente E de él. ele fitava os olhos no Senhor. Y él fijaba sus ojos en el Señor. Porque aqui é onde a gente viu, Porque aquí donde vimos, ele falava él hablaba que esse alvo que ese objetivo era o prêmio era el premio da soberana vocação de Deus de la soberana vocación de Dios em Cristo en Jesus. Cristo Jesús. Amados, Amados, Paulo Pablo foi um homem fue un hombre de olhos monofocais. de ojos monofocales. Ele viu longe. Él vio a lo lejos. Ele conseguiu Él consiguió enxergar coisas do Senhor ver cosas del Señor que nos ajudam nos dias de hoje. que nos ayudan en el día de hoy. Então, os olhos monofocais Entonces los ojos monofocales são muito bons. son muy buenos. Mas o Senhor falou Pero el Señor dijo que pelo fato que por el hecho dele nos enviar de enviarnos como pombas como palomas no meio de lobos, en medio de lobos, amados, amados, os olhos monofocais los ojos monofocales seriam necessários. serían necesarios, Os olhos das pombas, los ojos de las a palomas, simplicidade das la pombas simplicidad de las palomas seria necessária. sería necesario. Mas no meio dos lobos Pero en medio de los lobos não bastava. no bastaba. Era necessário também También era necesario ter tener a astúcia, la astucia, a la sagacidade sagacidad da serpente. de la serpiente. Ai, irmão, Ah, hermano, mas a pomba pero una paloma é símbolo do Espírito es Santo. símbolo del Espíritu Santo. Eu concordo. Yo concuerdo. Agora a serpente Ahora la serpiente fala de habla Satanás. de Satanás. Como é que isso pode nos ajudar? ¿Cómo es que eso nos puede ayudar? Vamos entender Vamos a entender por que é por qué es que no meio de lobos, que en medio de lobos essa particularidade da esa serpente particularidad de la serpiente nos é necessária. nos es necesaria. A palavra de Deus nos La fala, palabra de Dios nos dice no iniciozinho, en el inicio, de Gênesis 3:1. en Génesis 3:1, Só nos interessa o iniciozinho. solo nos interesa el inicio. Gênesis 3:1. Génesis 3:1 Fala assim: dice así: mas a serpente, pero la serpiente, mais astuta
era más astuta que todos os animais do campo que todos los animales del campo que o Senhor Deus tinha feito. que Jehová Dios había hecho. Então a astúcia, Entonces la astucia, desde o início, desde el inicio, está ligada à serpente. está ligada a la serpiente. Ela foi o mais astuto Ella fue la más astuta de todos os de animais todos los animales criados por Deus. creados por Dios. Da mesma forma De la misma manera que conhecimento que un conocimiento sobre a simplicidade sobre la e simplicidad os olhos das y pombas los ojos de las palomas nos permitem nos permite pegar algo natural ver algo natural e aplicar à E a- vida y espiritual. aplicarlo a la vida espiritual. O conhecimento aqui também El conocimiento aquí se también faz necessário. se hace necesario. A serpente La serpiente também tem uma particularidade. también tiene una E particularidad você consegue encontrar na internet y usted consigue encontrarlo en la com internet facilidade. con O facilidad. que eu vou falar com você. Lo que yo voy a hablarles. A serpente, La serpiente, ela utiliza ella usa suas fossas sus nasais fosas nasales e sua língua bifurcada y su lengua doble que sai fora da boca que sale fuera de su boca, uns 20 centímetros unos 20 em centímetros. algumas espécies. En algunas especies, Ela utiliza ella usa essas duas coisas esas dos cosas de uma forma muito especial. de una manera muy especial. Suas fossas nasais Sus fosas e nasales sua língua bifurcada y su lengua doble conseguem capturar consiguen capturar pelo ar por el aire em sua volta alrededor de él moléculas odoríferas. moléculas odoríferas. Ela tem fossas nasais Ella tiene fosas nasales mais precisas, más precisas, mais acuradas más sensibles que o olfato dos cachorros. que el olfato de los perros. Ela consegue sentir Ella consigue sentir com suas fossas con nasais sus fosas nasales quase 3 vezes mais casi 3 veces más olfatos el distintos olfatos distintos do que os cachorros. que los perros. E com sua língua Y con su lengua bifurcada, doble que sempre que siempre está fazendo um movimento está semicircular, haciendo un movimiento semicircular, ela consegue perceber ella consigue percibir variações de temperatura. variaciones de temperatura. Então, se aproxima dela, Entonces, si usted se acerca de ella, qualquer coisa cualquier que cosa poderia prejudicá-la, que pudiera hacerle daño, ela percebe pelo olfato ella percibe por el olfato que chega alguma coisa, que llega alguna cosa ou até o hasta por variações de temperatura por do ambiente. variaciones de temperatura del ambiente. Quanto mais próximo, Cuanto está más cerca, mais cheiro más olor chega ao seu olfato. llega a su E olfato mais variações de y más temperatura variaciones de chegam temperatura à sua língua llegan bifurcada. a su lengua doble. Essas duas coisas Esas dos cosas que foi Deus que fez que fue Dios el que la e hizo deu a ela, y le dio a ella, criam crean para a serpente, a la serpiente em volta do seu perímetro, alrededor de su perímetro, o raio el radio onde ela está protegida, donde ella está protegida, criam alguma coisa crean alguna cosa semelhante semejante à varredura de um radar. a un radar. Um avião Un avión no meio de nuvens escuras, en medio de nubes de oscuras, nuvens densas, de nubes densas, conseguem perceber consiguen percibir uma montanha una que montaña está se aproximando que se dele está acercando a él. e ele se eleva Y él na se eleva. altitude. O piloto El piloto não está vendo a montanha, no está viendo la montaña, mas o radar percebe. pero el radar lo percibe. Então o radar Entonces el radar livra o piloto do avião libra al piloto del avión de se chocar com a de montanha. chocarse con la montaña. Amados, as fossas Las nasais fosas e a nasales língua da y serpente la lengua de la serpiente são para ela son para ella como que um radar. como un radar. Ela consegue perceber Ella consigue percibir em todos os sentidos, en todos los sentidos, ao redor dela alrededor de ella misma, qualquer perigo se cualquier peligro aproximando. que se está acercando. Por isso, amados, Por eso, amados, muito antes mucho antes que algum perigo que algún peligro se aproxime dela, se acerque a ella, ela ataca ella ataca para se defender. para defenderse. Para a serpente, Para la serpiente, o ataque el ataque é a defesa. es la defensa. Porque sem o ataque, Porque sin ataque ela é vulnerável. es vulnerable, Mas atacando pero atacando suas presas, sus seu presas, veneno, su veneno captura, captura, mata, mata vai prejudicá-la lo que va a hacerle daño antes que isso aconteça. antes que eso acontezca. Então, irmãos, Hermanos,
o perímetro da serpente el perímetro de la serpiente está protegido. está protegido. Suas fossas nasais Sus fosas e sua nasales língua y su lengua não conseguem perceber no consiguen percibir alguma coisa que está longe. alguna cosa que está lejos. A pomba, ao contrário, Al contrario, la paloma percebe o percibe que está longe, lo que está lejos, mas não consegue pero no consigue se proteger protegerse percebendo o seu perímetro. percibiendo su perímetro. Enxerga longe, Ve lejos, mas pero o que está perto lo que está cerca pode le prejudicá-la puede hacer daño e até matá-la. y hasta matarla. Amados, Amados, nós precisamos necesitamos dessas duas coisas. de esas dos cosas. Enxergar longe, Ver lejos, mas nós precisamos também pero también necesitamos de uma percepção, de una de um percepción, radar de un espiritual radar espiritual daquilo que está em volta de nós. de aquello que sale alrededor nuestro. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? É porque Es porque nós não vivemos nosotros no vivimos nossa vida toda toda nuestra vida em um redil. en un redil. Amados, Amados, uma vez una o vez Senhor falou assim: el Señor dijo así: não lhes peço, Senhor, no les pido, Señor, que os tire do mundo, que los saque del mundo, mas que no mundo pero que en el mundo que os guardes do mal. los guarde del mal. Somos cristãos, Somos cristianos, temos uma pátria celestial. tenemos una patria A celestial, nossa vida verdadeira, pero nuestra vida verdadeira, verdadera, em momentos como esse, hay momentos como estos, é na comunhão, en la é comunión, lendo a palavra, leyendo la é palabra, orando, orando, é junto com os irmãos. junto con los hermanos, Mas todos nós pero todos nosotros precisamos trabalhar necesitamos trabajar para comer. para comer, E muitas vezes, E muitas vezes, no nosso trabalho, en nuestro trabajo existem mais lobos existen más lobos do que ovelhas. que ovejas. Então, irmãos, Entonces, às hermanos, vezes, a veces o cristão, el cristiano, por ser simples como a pomba, por ser simple como la paloma, mas não ter pero por no tener a astúcia da la serpente, astucia de la serpiente, não percebe no o percibe mal que está próximo el dele. mal que está cerca de él. Às vezes fala A veces o que habla não deveria, lo que no debería. às vezes faz pacto A veces hace pactos pelo falar por el que hablar não deveria, que no debería, por excesso por exceso de simplicidade, de simplicidad, por não perceber por no que percibir está no meio de lobos. que está en medio de lobos. Amados, Amados, essa palavra prudente, esa palabra prudente, prudência, prudencia, astúcia da astucia serpente, de la serpiente. a gente vê essa mesma palavra Vemos esa misma em palabra Mateus, en Mateo capítulo 7, capítulo 7, verso 24. verso 24. Mateus Mateo 7, 7, 24, 24 nos fala assim: nos dice así: todo aquele, pois, todo aquel pues que ouve estas minhas palavras que oye estas mis e as palabras pratica, y las practica, será comparado a um homem será comparado al hombre prudente, prudente que edificou sua casa que edificó su casa sobre a rocha. sobre la roca. Amados, Amados, o homem simples, el hombre sencillo às vezes, a veces pode edificar a casa puede edificar la casa sobre a areia. sobre arena. Se edifica uma casa sobre a Si areia, edifica una casa sobre arena, inclusive, incluso a construção é mais rápida, la construcción más rápida, porque é um tempo muito grande porque es un tiempo muy da grande construção, de la construcción, é gasto nos fundamentos. es invertido en los fundamentos. Se você edifica sobre areia, usted edifica sobre arena, sem fundamentos, Sin a fundamentos, construção vai mais la depressa. construcción va a crecer más rápido. Mas, amados, Pero amados, com a chuva, con la lluvia, com o vento, con el viento, você vê usted ve que não foi prudente, que no fue prudente, porque na chuva e no vento, porque en la lluvia y el viento a construção desaba. la construcción se cae. Mas aqui o prudente, Pero aquí el prudente, ele edifica sua él casa edifica su casa sobre a rocha. sobre la roca. Então, irmãos, Entonces, a hermano, palavra prudente, la palabra prudente no grego, en el griego é prônimos. es prónimos. E essa palavra Y esa palabra pode significar puede significar inteligente, inteligente, astuto, astuto, prudente, prudente, o que mede todas as coisas. lo que mide todas las cosas. Então, o prudente Entonces, prudente, pensa assim: piense así, na areia en la arena é mais rápido, es más rápido, mas aqui
Pero aquí chove, llueve, tem ventos hay fortes. vientos fuertes. Então é melhor Entonces es mejor construir devagar, construir lento, mas de uma forma segura. pero de una manera segura. Então, irmãos, Entonces, hermanos, nós precisamos necesitamos da simplicidade da de la pomba, simplicidad de la paloma, mas nós precisamos também pero necesitamos también da prudência da de la serpente prudencia de la serpiente na nossa vida cotidiana. en nuestra vida cotidiana, Entre os irmãos, entre los hermanos. por enquanto, Mientras tanto, porque agora mesmo porque ahora mismo eu vou mudar essa afirmação um pouquinho. voy a cambiar esa afirmación Então, un por poquito. enquanto, Entonces, mientras pelo que a tanto, gente já leu, por lo que ya leímos, entre os irmãos, entre los hermanos, simplicidade da pomba, simplicidad de la paloma, olhos monofocais, ojos monofocales, miramos o Senhor, miramos al Señor, não nos preocupamos, Não nos preocupamos com o que está ao con lo que derredor, está alrededor, com alguma con coisa alguna cosa do reino oposto ao reino de del Deus reino opuesto al reino de Dios que possa nos que nos prejudicar. pueda hacer daño. Por enquanto, Mientras tanto, daqui um pouquinho, de aquí a un poquito, eu vou mudar voy a cambiar essa afirmação. esa afirmación. Só um pouquinho. Solo un poquito. Mas, amados, Pero amados, neste mundo, en este mundo, a prudência, la prudencia, ela é o nosso radar. ella es nuestro radar. Ó, Mire, essa prudência esa prudencia está ligado a está ligado a serpente. la serpiente. O livro de Apocalipse, En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, en el capítulo 12, verso 9, verso 9, vai nos mostrar nos va a mostrar que essa serpente sobre a qual a gente estudou que esa serpiente sobre la cual ya estudiamos tem uma conotação espiritual. tiene una connotación espiritual. Apocalipse 12, Apocalipsis 12, verso 9, versículo 9, está escrito assim: así está escrito. foi expulso Y fue expulsado o grande dragão, el gran dragón, a antiga serpente, la serpiente antigua, que se chama que se llama Diabo e Satanás, Diablo y Satanás, o sedutor de todo mundo. el seductor de todo el mundo. Sim, Sí, foi atirado para a terra fue arrojado a la tierra e com ele y con él os seus anjos. sus ángeles. Então, amados, Entonces, amados, a serpente la serpiente nos fala nos habla de Satanás. de Satanás, É uma figura es dele. una figura de él. Espiritualmente, Espiritualmente, ela simboliza Satanás. ella simboliza a Satanás. E Satanás, Y Satanás, de uma forma prática, de una manera práctica, vai ser julgada aqui na terra va a ser juzgada aquí en la tierra durante um tempo durante un tiempo que nós cremos que nosotros creemos não é muito longe que de no está hoje. muy lejos. Ele vai cair aqui na terra Él va a caer a la tierra quando cuando soar a quinta trombeta de Apocalipse. suene la quinta trompeta de Mas, Apocalipsis. amados, Pero amados, O Senhor Jesus nos falou el Señor Jesús nos dijo em João, en Juan capítulo 14, capítulo 14, verso 30, verso 30, nos falou o seguinte: nos dijo lo siguiente: já não falarei muito convosco, ya no hablaré mucho con vosotros, porque eis porque he aquí que o príncipe deste mundo que el príncipe de este mundo se aproxima, se acerca, e em mim y en mí ele nada tem. él no tiene nada. Então, irmãos, esse mundo Entonces, amados, este mundo tem um príncipe, tiene un príncipe, ainda aunque que por usurpação que por usurpación ele tem algum controle neste mundo. él tenga algún control en este mundo. Ele é o seu príncipe. Él es su príncipe. Amados, Amados, o Senhor orou el Señor oró para que no mundo para que en el mundo nós fôssemos guardados de todo mal. fuésemos guardados de todo el mal. Mas quando a gente crê, Pero cuando creemos, o arrebatamento não se dá imediatamente depois. el arrebatamiento no se da inmediatamente. A fé começou, Comenzó la fe. ela alcançou o nosso espírito, Ella alcanzó nuestro espíritu. mas ainda é necessário Pero aún es necesario tomar nossa alma. tomar nuestra alma. E num futuro, Y en un futuro, que eu creio também não estar muito que longe, yo creo que no está muy lejos, alcançar nosso corpo. alcance nuestro cuerpo. Então, quando eu sou salvo, Entonces, cuando soy salvo, irmãos, hermanos, essa salvação esa salvación começa a ser desenvolvida. comienza a ser desarrollada. E ela se desenvolve Y ella se desarrolla comigo, conmigo, ainda aqui neste mundo. aún aquí en este mundo. O Senhor falou por causa da queda, El Señor habló por causa de la caída. lá no início de Gênesis, Allá en el inicio de Génesis. quem não trabalhar, Que quien no trabaje, não coma. que no coma, Comerás o pão comerás el pan com o suor do teu con rosto. el sudor de tu Então, rostro. irmãos, Entonces, a hermanos, gente precisa trabalhar necesitamos trabajar no nosso cotidiano, en lo cotidiano, pegando conduções, tomando conducciones, trabalhando trabajando no cotidiano. en lo cotidiano. A gente está num ambiente Está en un ambiente que tem um príncipe, que hay un príncipe e esse y ese príncipe, príncipe, ele
Él, amados, amados, tem a astúcia, tiene la astucia, tem a sagacidade da serpente. tiene la sagacidad de la Se serpiente. nesse ambiente, Sí, de este ambiente, que é o ambiente dele, que es el ambiente de nós Él, também nosotros não también tivermos no tuviéramos da parte do Senhor de parte del Señor uma sagacidade, una sagacidad, uma astúcia, uma um astúcia, radar un radar espiritual, espiritual, que nós poderíamos que compará-lo podríamos compararlo a um dom a un don de discernimento de de espírito. discernimiento de espíritu. Se a gente não percebe Si no percibimos na nossa vida en nuestra cotidiana, vida cotidiana esse irmão a ese hermano está falando comigo. que me está hablando, Com qual espírito ele está me ¿con falando? cuál espíritu me está hablando? Esse ímpio Ese está impío falando comigo. me está hablando. O que está por detrás Que está detrás do seu falar? de su hablar. Irmãos, Hermanos, se nós não temos esse radar espiritual, si no tenemos esa radar essa espiritual, percepção esa espiritual percepción espiritual que o Senhor comparou que el Señor comparó à astúcia da a la serpente, astucia de la serpiente, Irmãos, hermanos, nós podemos ser presa fácil podemos ser una presa fácil para as sutilezas do para las maligno. sutilezas del maligno. Então, se Entonces, faz necessário se hace ter necesario também ver también, esta sagacidade tener también esta sagacidad para que no meio dos lobos, para que en medio de los lobos, se sí, ovelhas é ovejas, figura para cristãos, es figura cristianos, lobo lobo, é figura para ímpios. es figura para impíos. Amados, Amados, a gente está no mundo. estamos en el mundo Sem essa sagacidade, y sin esa sagacidad, sem essa percepção, sin esa é percepción, muito fácil es muy fácil o mundo nos enredar. que el mundo nos A enrede. gente falou muito Hablan mucho, lá em Sasaima. hablamos mucho en Sasaima. Eu creio que foram umas 2 horas Yo creo que fueron 2 horas sobre o que é o mundo. sobre lo que es el mundo. Mas, amados, Pero amados, eu quero recordar yo quiero recordar só um verso solo un versículo dos muitos que a gente usou lá de em los muchos Sasaima. que usamos en Sasaima. Tiago En Santiago 4:4. 4:4. Tiago En Santiago nos alerta: nos alerta: adúlteros adúlteros adúlteras, y adúlteras, não sabeis ¿no sabéis que a amizade do mundo que la amistad del mundo inimizade contra Deus? es enemistad contra Dios? Aquele, pois, Cualquiera pues que se fizer amigo do mundo, que se hiciera amigo del mundo constitui-se se constituye em inimigo de en Deus. enemigo de Dios. Irmão, Hermano, de uma forma clara, de una manera clara, quem é ¿quién es o grande inimigo de Deus? el gran enemigo de Dios? Quem é ¿Quién o es grande inimigo do povo de Deus? el gran enemigo del pueblo de Dios? É a antiga serpente. Es la antigua serpiente. Então, irmãos, por aqui, Entonces, hermanos, aquí, se você si usted tem amizade com o mundo, tiene amistad con el mundo, você está se expondo usted se está exponiendo ao ambiente al ambiente onde o grande inimigo de donde el Deus gran enemigo de Dios é o seu príncipe. es su príncipe. Irmãos, Hermanos, presta atenção. ponga atención. Satanás pode ser tudo, Satanás puede ser todo, menos bobo. menos bobo. Ele tem Él tiene 6 milênios 6 milenios de de experiência experiencia em lidar com o ser humano. en lidiar con el ser humano. Existe uma estratégia Existe una estrategia dos generais gregos e romanos de los generales griegos y que romanos diziam assim: que decían así: se o inimigo si el enemigo é muito forte es muy fuerte e você não consegue y usted vencê-lo, no consigue vencerlo, misture-se mézclese no meio deles en medio de ellos para enfraquecê-los. para debilitarlos. Amados, Amados, aqui fala, aquí habla, Tiago falou, Santiago dijo: quem tem amizade com o mundo quien tiene amistad con el é mundo adúltero. es adúltero. Essa palavra adúltero, Esta palabra adúltero em português, en portugués é sempre siempre es quando minha mãe cuando mi madre me mandava comprar leite. me mandaba a comprar leche. Hoje, Hoy não tem jeito de fazer isso mais. no hay manera de hacer eso, Mas antes tinha. pero antes había, Porque o leite hoje porque la leche hoy vem na caixinha. viene en la cajita, Mas numa cidade pero en pequena, una ciudad pequeña, no interior, en el interior do maior estado leiteiro do Brasil, del mayor estado lechero de Brasil, há pouco tempo atrás, hace poco tiempo atrás, as pessoas traziam las leite personas traían leche para a cidade para la ciudad em barris en barriles e te vendia
y te vendían 1 litro, 1 litro meio litro, y medio litro. abria uma torneirinha, Abrían punha meio litro una llavecita y ponían medio litro e punha para y você la ponían a usted em uma vasilha en una vasija que você que trazia. usted le traía. E a minha mãe, quando eu ia buscar esse leite, Y mi madre, cuando yo iba a buscar esa leche, falava assim: decía así: cuidado cuidado para não trazer para no traer leite adulterado. leche adulterada. O que é isso? ¿Qué es eso? Os comerciantes do Brasil, Los comerciantes de Brasil, eu brincava com os irmãos daqui, yo jugaba hacía bromas con los hermanos de aquí com respeito à minha filha, con respecto a mi hija. são paisas. Os paisas estão, Mi hija es como si fueran paisas. Los estão paisas sempre ligados à mercancia, siempre están ligados al comercio. ao comércio. E amados, Y amados, era muito comum. era muy común Para poder ganhar um pouquinho mais, para poder ganar un poquito más o leite está ali. que la leche está ahí, Uma vasilha de 50 litros. una vasija de 50 litros. Você punha Usted ponía 45 litros de 45 leite, litros de leche, 5 litros de y água. 5 litros de agua. Mesma coisa. Y era la misma cosa. Ninguém percebia. Nadie percibía. E só nisso, Y solo en eso, 10% de lucro. 10% de lucro. E minha mamãe, Y mi que madre, foi criada em fazenda, que fue creada en haciendas, falava: decía: pede pide para pôr um pouquinho para poner un poquito aqui no copo aquí en el vaso e experimenta. y pruebe. Se o gosto Si el gusto tiver diferente, estuviera diferente, tem água. tiene agua. Não compre desse. No compre de esa. Procura outro. Busca otro. Amados, Amados, nós precisamos necesitamos no mundo en el mundo dessa percepção de espiritual. esa percepción espiritual. Porque muitas vezes Porque muchas veces a astúcia, la astucia, a sagacidade de la Satanás sagacidad de Satanás nos engana. nos engaña. Muitas vezes Muchas veces a gente pensa: pensamos: ah, esse colega ese es un colega, é meu amigo. es mi amigo. E a gente se deixa enredar Y se dejan enredar por sua postura, por su postura, pelo seu falar, por su hablar, e a gente fala o que não deveria. y hablan lo que no E deberían, às vezes y a veces conta coisas nossas cuenta cosas nuestras a que não deveríamos contar. a que no deberíamos contar. Isso nos amarra. Y eso nos Isso prende. é armadilha. Eso es una Isso armadilla. é cilada. Eso es una celada. Fechando esse raciocínio, Cerrando este pensamiento para depois para que a después gente mudá-lo um pouquinho. cambiemos un poquito. Vamos ver mais um último verso. Vamos a ver un último verso. Mateus En Mateo 25, 25, 4. 4. Será que todos os cristãos ¿Será que todos los cristianos são prudentes? son prudentes? Ou a maioria ¿O la mayoría pode ser só simples? pueden ser solo sencillas? Esse verso nos ajuda a entender. Este versículo nos ayuda a entender. Mateus 25, Mateo 25, 4. 4. Está escrito assim: Está escrito: no entanto, sin embargo, as virgens prudentes, las vírgenes prudentes, além das lâmpadas, además de en las lámparas, levaram azeite llevaron aceite em suas en vasilhas. sus vasijas. Todos nós conhecemos o capítulo 25. Todos nosotros conocemos el capítulo 25. Aquí São 10 virgens son 10 vírgenes divididas em 2 grupos. divididas en 2 grupos. 5 5 são prudentes. son prudentes E as outras 5 y las otras 5 são tolas. son tontas. Então, amados, Entonces, amados, digamos digamos que entre os cristãos que entre los cristianos seja alguma coisa, sea alguna cosa como meio a meio, como medio medio. nos permita o Senhor Nos permita el Señor que seja assim, que sea así, porque parece que não é. porque parece que no es. Parece que cristão prudente, Parece que el cristiano prudente, virgem prudente, virgen prudente, não é 50%. no es 50%. Parece que é bem menos. Parece que es bien menos. Amados, Amados, as virgens las prudentes vírgenes prudentes pensaram assim: pensaron así. o noivo El novio prometeu voltar. prometió volver. As virgens tolas Las vírgenes tontas pensaram o mesmo. pensaron lo mismo, Mas as prudentes pero las prudentes pensaram assim: pensaron así. que o Senhor vai Que voltar, el Señor va a volver, é certo. es verdad, Mas ele não falou quando. pero Él no dijo cuándo. E Y se ficarmos aguardando o Senhor si quedamos esperando al e Señor passar muito tempo y pasa mucho tiempo e chegar à noite, y llega la noche, óleo na lamparina el aceite en la lamparita se queima muito se rápido. quema muy rápido. Ah, então, Entonces, além do óleo da lamparina, además del aceite de la eu lamparita, preciso levar yo necesito um llevar pouco mais un poco más na vasilha. en la vasija. Isso não é
desacreditar da promessa do Senhor. Eso no es desacreditar la promesa del Isso Señor. é crer nessa promessa. Eso es creer en esa promesa. Mas agir Pero actuar com prudência. con prudencia. As outras Las otras criam na promessa. creían en la promesa, Mas eram simples. pero eran sencillas. Não imaginaram No se imaginaron que o Senhor podia tardar. que el Señor podría tardar. Lhes faltou prudência. Le faltó prudencia. Amados, Amados, você se lembra ¿usted se acuerda qual desses grupos cuál de esos grupos entrou para as bodas entró a las bodas e depois a porta se fechou y después la puerta se e o cerró outro grupo y el otro grupo ficou do lado de fora? quedó afuera? As bodas já estão ocorrendo, Las bodas ya están mas o ocurriendo, outro grupo pero el otro grupo ainda estava aqui de aún fora, estaba aquí afuera tentando intentando comprar azeite. comprar aceite, Ainda tinham aunque que tenían, pagar alguma coisa aqui. aún tenía que pagar alguna cosa aquí. Chegou às bodas, Llegó las mas bodas, tinham dívidas, pero tenían tinham deudas, pendências, tenían problemas, tinham espírito recriado, tenían un espíritu regenerado, mas a alma pero el alma ainda não estava plenamente salva. aún no estaba plenamente salva. Então, irmãos, Entonces, a hermanos, prudência la prudencia nesse mundo en este mundo é necessário. es necesario. Amados, Amados, agora eu quero mudar uma coisa, ahora yo quiero cambiar una cosa, porque eu creio porque yo creo todos os que cristãos todos los cristianos sabem disso. saben de esto. Na reunião da En la igreja, reunión de la a iglesia, simplicidade la simplicidad precisa imperar, necesita reinar, porque as coisas simples porque las cosas simples têm um caráter eterno. tienen un carácter eterno. Os olhos simples, Los ojos simples, monofocais, olhar para o Senhor, Miraban al Señor, nos permitem chegar mais longe. nos permiten ver más lejos, Mas no contato com o mundo, pero al contacto con el a mundo, prudência também é necessária. la prudencia también es necesaria. ¿Por qué? Eu continuo com olhos Yo monofocais, continúo con ojos monofocales, fitados no Senhor, fijos en el Señor, mas eu preciso pero yo necesito desse radar espiritual de ese radar espiritual chamado prudência, llamado prudencia, para me manter para mantenerme puro puro diante do mundo, delante del mundo, para ser para ser aquelas virgens puras, aquellas vírgenes puras, a respeito das quais en relación de las Paulo cuales nos diz Pablo nos que dice estava trabalhando que estaba trabajando a apresentá-las ao Senhor. para presentarlas al Señor. Irmãos, Hermanos, Paulo está trabalhando Pablo está para trabajando apresentar todas as virgens. para presentar todas las vírgenes, Mas, irmãos, pero hermanos, 5 5 chegarão puras. llegaron puras, As outras las otras têm mistura. tenían mezclas. Adultério. Adulterio. Adultério é mistura. Adulterio es É mezcla. mescla. Mezcla. Então, amados, Entonces, amados, agora isso entonces os eso, cristãos normalmente sabem. los cristianos normalmente Mas saben. eu queria te perguntar uma coisa. Yo quería preguntarte una cosa. E se ¿Y si os lobos, los lobos, cujo ambiente, cuyo ambiente até agora, hasta ahora, pelo que a gente falou, por lo que hablamos, o ambiente era o mundo. el ambiente era el mundo? E se ¿Y si estes lobos esos lobos estivessem estuvieran no meio dos cristãos? en medio de los cristianos? O perigo El peligro seria 1000 vezes maior. sería 1000 veces mayor. Porque normalmente, Porque normalmente, numa reunião da igreja, en una reunión de la iglesia, todo mundo é cristão. todo el mundo es cristiano. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. O irmão fala, El hermano habla. deixa eu ficar na sua casa hoje. Deje quedarnos en nuestra casa hoy. Ô, irmão, que bênção. Oh, hermano, qué bendición. Você não conhece ele. Usted no los Você conoce. nunca viu. Usted nunca lo vio. Você vai levar para sua casa Usted va a llevarlo a su casa. alguém A alguien que a aparência te fala, que la apariencia te dice é cristão. es cristiano, Mas e se não for? pero si no lo fuera, Irmão, hermano, cristão é cristiano uma coisa de coração. es una cosa de corazón, Não é de aparência. no es de apariencia. Olhando, Mirando, tem pessoas do mundo hay personas del que mundo parecem mais cristãos. que parecen más do que os cristianos próprios que los propios cristãos. cristianos. Deixa eu te contar uma experiência. Déjeme contar una experiencia. Eu creio que o irmão deve saber. Yo creo que el hermano debe Porque conocerla, aconteceu com Gerson Lima porque sucedió con Gerson na Lima, casa onde o irmão esteve. en la casa donde Eu el não hermano sei se estuvo. ele contou pro irmão, Yo no sé si él los contó, mas ele contou para mim e o irmão pero Dino. él me contó a mí y al hermano Gino. Na localidade do irmão En la Gerson, localidad del hermano Gerson, uma certa data, en una cierta fecha, chegou para a comunhão llegó a la comunión um cristão, un cristiano, entre comillas. entre aspas. Tinha aparência. Tenía apariencia, Falava paz do Senhor. Hablaba paz del Señor, decía aleluya, E sabia, y sabía muitas coisas muchas cosas da unidade da igreja. de la unidad de la iglesia, E tinha uma Bíblia. y tenía una E Biblia, falava bem. y hablaba bien. Então,
esteve muito bem Entonces estuvo muy no bien meio dos irmãos. en medio de los hermanos. Um mês, Un mes, 2 meses, 2 meses, 3 meses. 3 meses. Depois de 3 Depois de meses, 3 meses, aconteceu um problema. Sucedió un problema. Mas durante esses 3 Pero meses, durante esos 3 meses, esse irmão esteve na casa do Gerson ese Lima hermano estuvo en la casa de Gerson Lima muitas vezes. muchas veces. O Gerson Lima Y Gerson Lima tem um cachorro, tiene un perro, irmãos, hermano. ele se chama Él Maximus se llama Maximus e merece o nome. y merece el nombre. Porque, irmãos, Porque, hermanos, ele é Maximus. Él es Maximus. E eu creio que ele é maior do que eu. Yo creo que él es más grande que yo. Irmãos, é um cachorro negro, Hermano, es un perro negro, mas treinado. entrenado. Com os irmãos, Con los hermanos não tinha problema. no tenía problema. Todos os irmãos Todos los não hermanos atacavam, no los atacaba. sempre bem. Siempre bien. O irmão Dino El hermano falava Gino assim, decía así. o Gerson fala que ele é treinado, Gerson dice que él es entrenado. mas eu não confio nesse Pero cachorro. yo no confío en ese perro. Então sempre, Entonces, chegávamos na casa do Llegávamos a la Gerson, casa de Gerson, ele apertava a campainha Y él apretaba el timbre e falava comigo, y me decía, grita alto, grita alto. o cachorro tá preso. El cachorro está amarrado. Enquanto não tinha uma resposta Y positiva, mientras no tuviera una respuesta positiva, ele não entrava. él no entraba. Esse cachorro Ese perro não fez nada conosco. no hizo nada con nosotros. Estava muito bem conosco. Estaba muy bien con nosotros. Um dia eu acordei cedo Un día yo me desperté temprano e a esposa do y Gerson la esposa de Gerson falou assim, dijo así, o desayuno el desayuno vai demorar uma va a hora. demorar 1 hora. Eu falei, não é Yo dije, problema. no, no hay problema. Fiquei sentado num Quedé sofá, sentado en un sofá lendo a Bíblia, Lendo a Bíblia. e fechei os olhos Cerrei os ojos. e comecei a orar y um comencé pouco. a orar un poco. De repente, De repente, eu comecei a sentir yo comencé a sentir um arzinho un airecito chegando aqui, llegando aquí al lado, perto das minhas cerca de mis orelhas. orejas. E o ar Y el aire era quente era caliente. e o dia estava frio. E o dia estava frio. Então eu abri os Entonces yo abrí olhos. los ojos O cachorro do y el Gerson perro de Gerson estava a 20 centímetros estaba a 20 da centímetros minha cabeça. de mi cabeza. Ai, irmãos, Ah, hermanos, foi preciso fé fue necesaria la fe para ficar ali para sentado. quedar allí sentado. Quando eu contei pro irmão Dino o que aconteceu, Cuando yo le conté al hermano ele Gino, falou assim, se fosse comigo, cuando yo le conté al hermano Gino lo que sucedió, él dijo, si fuera conmigo, eu tinha morrido. yo hubiera muerto. Amados, Amados, mas não tinha problema. mas no había problema. Mas este irmão, Mas este hermano, entre comillas, entre aspas, chegava para a comunhão, llegaba a la comunión o cachorro, y el perro, o Maximus, el Maximus, se punha em posição se de ponía en ataque. posición de ataque. Y así, así. E o Gerson, E el Gerson chegava perto do Maximus, chegava cerca de Maximus e o disciplinava. Y lo disciplinaba. Ei, irmão, Es un hermano. não podes fazer assim. No puedes hacer esto. Fica quieto. Quede quieto. E o disciplinava. E lo disciplinava. Mas nem a disciplina Pero ni la disciplina mudava o cachorro. cambiaba el perro. Todas as vezes. Todas las veces O irmão chegava. el hermano llegaba, Só o irmão. solo un hermano, Entre comillas. entre aspas, E o cachorro. y el perro, E uma vez. y una vez O atacou. lo atacó. E o Gerson disciplinou. Y el Gerson lo disciplinó Muito forte. muy fuerte. Deixou ele 3 dias. Lo dejó 3 días Preso na casinha. amarrado en la casita Com uma corrente. con una correa E bateu nele. y lo golpeó. Amados. Amados. 3 meses depois. 3 meses después Descobriram descubrieron que o irmão, que el hermano, entre comillas, entre aspas, não era irmão. no era hermano. Estava por todas os armazéns, Estaba por todos los lugares, as lojas, por todos los almacenes. comprava coisas, comprava coisas e falava assim, y decía, eu tô junto com os irmãos. yo estoy junto con los Tô lá na hermanos. casa do irmão Estoy tal. en la casa del hermano tal. E conseguia Y conseguía crédito. crédito. Depois de 3 meses, Después de 3 meses saiu da cidade. salió de la ciudad Deixou muitos irmãos y dejó a muchos hermanos endividados. endeudados. O Gerson, El Gerson, por misericórdia de Deus, por misericordia de não Dios, ficou endividado, no quedó endeudado, mas ficou com um grande problema. pero quedó con un gran problema. Disciplinou o Disciplinó Maximus al Maximus 2 vezes. 2 veces. E o Maximus E ele- estava certo. Maximus estaba en lo correcto. Então, o Entonces, Senhor falou com o Gerson: el Señor habló a Gerson. você vai ter que pedir perdão pro cachorro, Usted va a tener que pedirle perdón al perro, porque foi o único dos irmãos porque él fue el único de los hermanos que teve que discernimento. tuvo discernimiento. E você o disciplinou Y usted lo disciplinó 2 vezes. 2 veces. E o Gerson chegou perto da casinha Y Gerson se acercó a la e o casita Senhor falou com y el ele: Señor le dijo, de joelhos, de rodillas, da altura do cão, de la altura del perro, pede perdão para ele. pídele perdón.
Agora o Gerson faz uma brincadeira. Ahora Gerson hace un chiste. Quando a gente chega na casa, Cuando llegamos a la ele casa, fala assim: él dice así: quero apresentar para vocês quiero presentarles a ustedes o presbítero Máximo, al presbítero Maximus, o único dos irmãos daqui el único de los hermanos de que aquí tem discernimento que espiritual. tiene discernimiento espiritual. Irmãos, Hermanos, mas se pero sí, o lobo, el lobo, com aparência de con ovelha, apariencia de oveja, vem ao meio dos cristãos, viene en medio de los cristianos, isso é um perigo muito grande. es un peligro muy grande. O Senhor Jesus El Señor Jesús falou em Mateus habló en Mateo, dijo en Mateo, 7,15: dijo en Mateo 7:15, acautelai-vos guardaos dos falsos profetas. de los falsos profetas. Agora presta atenção. Agora ponga Os atenção. falsos profetas Os falsos profetas não vêm às reuniões no vienen a las e reuniones dizem assim: y dicen así: eu sou um falso profeta. yo soy un falso Me profeta. escutem. Escúchenme. Como é que eles chegam nas reuniões? ¿Cómo llegan a las reuniones? Se apresentam Se a presentan vós a ustedes disfarçados disfrazados como ovelhas, como ovejas, mas por dentro pero por dentro são lobos roubadores. son lobos robadores. Amados, Amados. chega como ovelha. Llegan como ovejas. Se você olha só com olhos carnais, Si usted mira solo con ojos é um carnales, irmão, es un mas hermano, por dentro, pero por dentro, por isso, irmãos, por eso, hermanos, olha, mire, não é maldade, no es maldad, é prudência. es prudencia. Se você não conhece Si alguém, usted no conoce a alguien, ô irmão, hermanos, se você não tem si usted no tiene uma direção clara do una Senhor, dirección clara del Señor, você não pode ser só simples. usted no solo puede ser simple, Você não pode recebê-lo na sua usted casa. no puede recibirlo en su casa. Irmãos, a aparência Hermanos, hay não apariencias, mostra o coração. no muestra el corazón. Se você recebe na sua Si casa, usted recibe en su casa, você pode estar expondo a sua família. usted puede estar exponiendo a su Há um familia. perigo muito grande. Hay un peligro muy grande. Chegou um irmão Llegó un na hermano localidade. a una localidad, Irmãos, hermanos, conosco, con nosotros, de imediato, de inmediato, se não tem um dos anciãos si no tiene uno de los que o ancianos conhece, que lo a conozcan, gente fala com ele. le dicen: Ó, oh, seja bem-vindo, sea bienvenido, esteja entre nós, está entre nosotros, vamos cantar uns vamos a hinos, cantar unos himnos, mas agora pero ahora a palavra não está com você. la palabra no está con Você usted. não pode falar. Usted no puede hablar. Ah, irmão, isso é muita dureza. Hermano, eso es mucha dureza. Não, irmão. No, hermano, É es prudência. prudencia. Quando nós conhecemos, Cuando lo a conocemos, palavra está aberta. la palabra está Nós abierta. temos muitas reuniões Tenemos muchas de reuniones mutualidade, que são bênçãos. que son bendiciones. Mas alguém que chega a primeira vez, Pero alguien que viene por primera vez, Irmão, hermano, se você deixa falar, si usted deja hablarle, e se não é uma heresia gritante, y si no es una herejía gritante, mas é um adultério, pero es un é um adulterio, pouquinho de água, es un poquito de no agua meio do leite, en medio de la leche, irmão, hermano, fala meia hora, habla media hora depois para tirar o que foi falado, y después para quitar lo que fue do hablado coração dos irmãos, del corazón de los são hermanos, muitas reuniões. son muchas reuniones. Então a prudência é necessária, Entonces la prudencia es porque necesaria, eles vêm ao nosso meio porque ellos vienen a nuestro com medio aparência de ovelha, con apariencia de oveja, mas por dentro pero por dentro são lobos. son lobos. O Senhor fala em Atos 20, El Señor dice en Hechos 20, 29. 29, Eu sei yo sé que depois da minha que partida, después de mi partida, entre vós, entre vosotros, lobos vorazes, lobos rapaces, não pouparão o rebanho. no perdonarán al rebaño. Amados, Amados, depois da minha partida, después de mi partida, o Senhor já partiu. el Señor ya partió, el apóstol Pablo ya partió. O apóstolo Paulo já partiu. Então, amados, Entonces, amados, será que agora ¿será que ahora podem haver puede haber lobos vorazes no lobos nosso meio? rapaces en nuestro medio? Eu creio que sim, amados. Yo creo que sí, amados. Ó, Mire, vamos ver Ezequiel vamos a ver en Ezequiel 33, 33, 31. 31. Ezequiel Ezequiel 33, 33, 31. 31. Celular com esse toque El celular con ese sonido é perigoso. es peligroso. Os irmãos podem pensar que já é a Los trombeta. hermanos pueden pensar que ya la trompeta. O meu é pior que o seu. O meu é pior que o Além suyo. da trombeta, Además de la ainda trompeta. fala Jesus está voltando. Dice también Jesús está volviendo. Mas é perigoso. Es peligroso. Então Ezequiel Entonces Ezequiel fala assim: dice así: eles quem? ¿ellos quiénes? Os lobos. Los lobos Vêm a ti vienen a ti como o meu povo costuma vir. como mi pueblo acostumbra venir. Se assentam
se sientan diante de ti, delante de ti como o meu povo faz. como mi pueblo lo hace. Ouvem as tuas Oye palavras, tus palabras, mas não as põem por obra. pero no las ponen por obra. Pois com a boca Pues con la boca proferem muito amor, profieren mucho amor, mas com o coração pero con el corazón ambicionam ambicionan o lucro. el lucro. Irmão, eu creio que isso aqui Hermano, yo creo que esto aquí é uma palavra es profética una palabra profética sobre a teologia da sobre la prosperidade teología de la prosperidad que está campeando no Brasil. que está campeando en el Brasil. Irmãos, Hermanos, como ¿cómo essa doutrina se espalhou? esa doctrina se esparció? Se você abre Si usted a abre comunhão, la comunión, compartilhar da palavra el compartir de la para palabra alguém que você não conhece, para alguien que usted no conoce, ele chega él llega e com muita sutileza, y con mucha sutileza, meios versículos, perdón, metade de um versículo, en medio de un versículo um versículo fora do contexto, fuera del contexto, colocam dúvidas ponen dudas na mente dos irmãos en mais la mente de los simples hermanos más sobre sencillos essa teologia, sobre esa teología, porque eles têm porque ellos tienen versículos, partes de versículos, partes de versículos, versículos fora do contexto versículos fuera del para contexto apoiar. para apoyarlo. Eles não chegam falando qualquer coisa, Ellos no llegan hablando cualquier cosa, mas o propósito pero el propósito é lucro. es el lucro, Esse ese que o presbítero Maximus discerniu, que el presbítero Máximo discernió, queria lucro quería e lucro teve muito y lucro tuvo mucho lucro por causa da simplicidade por dos causa de la irmãos. simplicidad de los Então, hermanos. irmãos, Entonces, é hermanos, necessário. es necesario, Olha, mire, vem viene como povo, como pueblo, tá junto está com o junto povo, como pueblo, con el ouvem pueblo, as palavras, oyen las palabras, como o povo como ouve, el pueblo lo oye, mas como pero como tem propósito de tiene lucro, propósito de lucro, não põe as palavras em prática. no pone las palabras en práctica. Quer ver um troço? Acá hay un pedazo, Uma coisa mais séria una cosa más do que seria, todos esses que versículos. todos esos versículos Judas en Judas, nos alertou. que Judas nos alertó. Capítulo 1, Capítulo 1, versos 12 e versos 13. 12 y 13. Falando sobre este mesmo perigo. Hablando sobre este mismo peligro. Estes homens Estos hombres são como rochas submersas son como manchas inmersas no meio en medio dos vossos ágapes. de vuestros ágapes. A tradução do Ivan é manchas. Manchas, A minha aqui é rochas rocas submersas. inmersas. E rochas submersas Rocas inmersas nos lembram nos recuerdan icebergs. los icebergs. Você vê uma pontinha. Usted ve el puntito, Tá aparecendo uma pontinha. está apareciendo un puntito, Mas 95% pero el 95% tá escondido. está escondido, Tá abaixo das águas. está abajo de las aguas Você não consegue y ver. usted no consigue verlo. Então esses homens Entonces esos hombres estão están nos nossos en ágapes. nuestros ágapes. Nós fazemos ágapes. Nosotros hacemos ágapes, Festas de amor. fiestas de amor. Um domingo por mês. domingo por mês. Os irmãos estão numa Los fazenda. hermanos están en una todos finca, juntos. todos juntos. Temos o desayuno. Tenemos un desayuno, almuerzo, cena, cena, e temos el partir del y pão, tenemos el partimiento del pan, enseñanza, já estou misturando o português com o espanhol. Ensinos, enseñanzas, e já temos, às vezes batismos, a veces bautismos, ensino para jovens, enseñanza para jóvenes, casais, para matrimonios. Chamamos isso de ágape. Llamamos a eso de Uma ágape. festa de amor. Una fiesta de a gente amor. está o dia todo junto. Y estamos todo el día juntos. Homens como esse Hombres como estão estos nos nossos ágapes. están en nuestros ágapes, Banqueteiam-se se comiendo junto conosco, junto con sem nosotros, qualquer recato. impúdicamente. Pastores Pastores têm aparência. tienen apariencia. Ó, pastor Pastor tá ligado à ovelha, está ligado a la mas é oveja, lobo. más el lobo, Só que a capa por fora, solo que por fuera, pastores, pastores, mas que se apacentam pero que se apacientan a si mesmos. a sí mismos. Ó, tá querendo está queriendo a lã da ovelha la lana de la e oveja está preocupado com lucro. y está preocupado con el Estão lucro, apacentando se está apacentando seu próprio coração. a su propio corazón. São como nuvens Son como nubes impelidas pelos ventos impelidas por el por não viento, ter água. por no tener agua, Árvores árboles em plena estação de frutos, en plena estación de mas frutos, desprovidas deles, pero desprovistos de ellos, duplamente mortas, 2 veces muertos, desarraigadas, desarraigados, ondas bravias do mar,
fieras ondas del mar que espumam que espuman suas sujeiras, sus basuras, estrelas errantes, estrellas errantes, para as quais para las cuales tem sido reservado ha sido a reservado negritude das trevas la oscuridad de las tinieblas para sempre. para siempre. São lobos. Son lobos. Os lobos Los estão lobos no mundo. están en el Un mundo. día Un día Estarão nas trevas eternas. estarán en las tinieblas eternas. Amados, Amados, aqui aqui estão juntos Están conosco junto con nosotros nos nossos ágapes. en nuestros ágapes. Se eles estão Si ellos están junto conosco, junto con nosotros, eles poderiam influenciar a igreja? ellos podrían influenciar a la iglesia. De alguma forma, sim. De alguna manera sí. Se os irmãos, Si los hermanos, se a liderança, si los líderes, os anciãos, los ancianos são excessivamente simples, son excesivamente simples, mas não têm uma prudência. pero no tienen una prudencia, Amados, podem influenciar, amados, pueden porque influenciar, às vezes porque a veces a palavra é cedida a eles, la palabra es cedida a ellos, ou às vezes não é cedida. o a veces no es cedida, Mas pero São vistos son vistos junto com os anciãos, juntos con los ancianos. Después, Después saem pela localidade, salen por la localidad, nas casas. en las casas. Ó, Mire, os anciãos los ancianos falaram assim. dijeron así, E é assim. Y es así. Mas também pero también pode ser assim. puede ser así. Falam nas casas. Hablan en las e a casas. hora que os anciãos, Y en el momento que los por ancianos, excessiva simplicidade, por excesiva simplicidad, sabem saben, dano muito grande se enteran de un daño muy já grande, foi feito. ya que ya fue hecho. Jeremias En Jeremías, 14:14 en Jeremías 14:14, fala sobre eles. habla sobre ellos. Disse-me o Senhor: Dice, me dijo el Señor, estes profetizam mentiras em meu nome. estos profetizan mentiras en mi nombre. Nunca os enviei, Nunca los envié, nem lhes dei ordem, ni les di orden, nem lhes falei. ni les hablé. Sua visão é falsa. Su visión es falsa. A adivinhação, Adivinação, vaidade vanidade e o engano do seu y íntimo engaño de su são o que eles corazón profetizam. son lo que ellos profetizan. É sério, amado. Es serio, amados. Profetizam. Profetizan. A palavra profetiza La palabra é profetizan falar inspirado. es un hablar inspirado Tem muitas formas. de muchas maneras. Pode ser Puede ser dom espiritual. un don espiritual. O espírito toma irmão Un espíritu toma un hermano e ele fala coisas da parte do Senhor. y él habla cosas de parte del Señor. Mas uma faceta da profecia Pero una faceta de la é profecía uma pregação, es una é predicación, ensino. es una enseñanza. Esses aqui Estos aquí faziam isso. hacían eso. Por quê? ¿Por qué? Conhecem a linguagem dos cristãos. Conocen el lenguaje de los cristianos. Sabem como os cristãos falam. Saben cómo hablan los cristianos. Então, sem prudência, Entonces, sin é prudencia, difícil discernir. es difícil discernir. Amados, Amados, o Senhor Jesus falou em el Señor Marcos Jesús habló en 8, Marcos 8, 15, 8:15. alguma coisa Alguna cosa que também está ligada a isso. que también está ligada a esto. Ele falou assim: Él dijo así, preveniu-os Jesus dizendo: el Señor los previno diciendo, vede, ved, guardai-vos do guardaos fermento dos fariseus de la levadura de los e fariseos do fermento de Herodes. y de la levadura de Herodes. A gente não vai se aprofundar No vamos a no profundizar fermento. en la levadura, Mas, irmãos, pero o hermanos, fermento dos fariseus, la levadura de los em fariseos, síntese, en síntesis, é a religiosidade. es la religiosidad. Amados, Amados, cristianismo cristianismo não é religião, no es religión, é relacionamento. es relacionamiento. Então, muitas vezes, Muchas a veces gente recebe irmãos las personas reciben, los hermanos que, com reciben falar hermanos cristão, que con un hablar cristiano traz religiosidade. pro meio traen do- religiosidad al medio del pueblo. Os irmãos Los hermanos começaram bem, comenzaron pelo bien Espírito, por el Espíritu, mas devido à religiosidade, pero debido a la religiosidad passam a aperfeiçoar. pasan a perfeccionarse, Bom começo, que comenzaron bien pelo Espírito, por el Espíritu, através da carne. pasan a perfeccionarse a través de la carne. Religiosidade Religiosidad é uma tentativa es un intento do homem carnal del hombre carnal se religar a Deus. religarse a Dios. Essa é a palavra no latim. Esa es la palabra en latín. Religião. Religión. Religare. Religar. Religião Religión é carnalidade. es carnalidad, amados. Por lo No menos, no sentido en el sentido que todos conhecem a que palavra. todos conocen la palabra. O Senhor nos fala Que el Señor nos de uma dice religião de una correta. religión Mas não é correcta, dela que eu estou falando pero aqui. no es de ella que yo estoy hablando aquí. Então, irmãos, Entonces, o amados, fermento dos la fariseus levadura de los é fariseos religião. es religión, O fermento de Herodes la levadura de Herodes
É humanismo. Es el É humanismo. coisas naturais. Es cosas naturales. As pessoas Las personas trazem, traen, quando não há prudência, cuando no hay prudencia, coisas humanas, cosas humanas, ensinos humanos, enseñanzas humanas, filosofia. filosofías. E Colossenses Y 2:8 Colosenses 2:8 fala o perigo do humanismo. habla del peligro del humanismo. O apóstolo Paulo El apóstol Pablo nos exorta: nos exhorta, cuidado, cuidado, para que ninguém venha vos enredar para que nadie venga a enredarlos com filosofias, con filosofías, vãs sutilezas, con vanas sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme a las tradiciones de los hombres, conforme os rudimentos deste mundo, conforme a los rudimentos de este e mundo, não segundo Cristo. y no según Cristo. Filosofias, amados, Filosofías, amados, são coisas perigosas. son cosas peligrosas. Amém? Amén. Então, um meio Entonces, en medio de nos guardarmos de guardarnos de uma forma pessoal, de una manera personal, tanto tanto no mundo lá fora, en el del mundo allá afuera, quanto como se um irmão, si un hermano, entre aspas, entre comillas, parece irmão, parece hermano, nos visita, nos está visita, na nossa casa. está en nuestra casa. Ah, aqui na minha casa, Ah, que en mi casa eu sou o ancião, yo soy el anciano, autoridade. la autoridad. Recebo ou não? ¿Lo recibo o no? Irmão, sem prudência, Hermano, sin a prudencia, gente corre muito risco. corremos riesgo. Porque, Porque vamos ver Provérbios vamos a ver Proverbios, 14:15, Proverbios 14:15, falando novamente hablando nuevamente o que a simplicidade faz lo que la simplicidad dice e o que a prudência faz. y lo que la prudencia hace. Provérbios Proverbios 14:15 14:15 fala assim: dice así: o simples el simple acredita em toda palavra. todo lo cree. Chega alguém Llega alguien com um falar meio cristão, con un hablar medio cristiano, cheio de glória a Deus, lleno de gloria a Dios, cheio de aleluia. lleno de aleluyas. Aí os irmãos falam: Los hermanos dicen, não, no, mas você viu o que ele falou? pero vio lo que él Não, habló, mas foi uma coisa do alto. fue una cosa de lo alto. Será que foi? ¿Será que lo fue? É possível que seja do alto, Es posible que sea de lo alto, porque por enquanto porque mientras o tanto príncipe deste el mundo príncipe de este mundo está nas regiões celestiais. está en las regiones Ele celestiales ensina algumas coisas enseña algunas que cosas parecem do alto. que parecen de lo alto. E o simples? Y el simple, Uma pessoa falou: una persona dijo, tem uma Bíblia, tiene una Biblia, está cheio de aleluia e está glória a lleno de Deus. aleluyas y gloria a Dios. E no meio pentecostal, Y en el medio pentecostal fala em língua estranha. habla en lengua Ah, extraña. acredita em tudo. Ah, cree en Porque todo. até os cabelos do braço Porque hasta los pelitos fica del brazo arrupiadinho. quedan parados. O simples El simple acredita em toda a palavra. creen en toda palabra, Mas o prudente mas el prudente atenta para os seus passos. mira bien sus pasos. Ó, irmãos, Hermanos, a prudência aqui la prudencia aquí é você ver bem es usted ver bien aonde você está pisando. dónde usted está pisando. O irmão falou assim, Un hermano habló así, entre comillas: entre aspas, é isso. es eso. Ainda não põe o pé. Aún no pongas el pie, Procura ver busque ver se é isso mesmo. si es eso. Irmãos, Hermano, tem um verso nas escrituras hay un verso en las escrituras que nos fala assim. que nos dice así, É Atos es Hechos 17, 17, 11. Receberam a palavra pues recibieron la com palabra avidez, con avidez, mas examinavam as pero escrituras examinaban las escrituras todos os dias todos los días para ver para ver se as coisas si las cosas eram realmente assim. realmente eran así. Irmãos, Hermanos, presta atenção. ponga atención. Quem está pregando ¿Quién está predicando? não é lobo, No es un lobo, é o suprassumo das ovelhas. perdón. É o suprassumo, é a essência das ovelhas. Es la esencia de las ovejas. É o apóstolo Paulo. Él es el apóstol Pablo. Ele que está pregando. Él es el quien está predicando. Não era eu. No era yo. Eu erro muito. Yo erro mucho. Eu me engano muito. Yo me engaño mucho. Então toma cuidado Entonces comigo. tenga cuidado conmigo. Se eu preguei, Si yo prediqué, vê se está na Bíblia. vea si está en la Biblia. Por isso é que eu gosto muito de es- versículo. Es que me gustan mucho los versículos. Irmão, Hermanos, aqui é o apóstolo Paulo. aquí el apóstol E Pablo, o que os irmãos faziam? ¿qué era lo que los hermanos hacían? Comia cru? ¿Comida en crudo? Não. No. Examinava as escrituras. Examinavam as E escrituras. quem está pregando é o apóstolo Paulo. Y quien está predicando es el apóstol Pablo. Imagina hoje, irmãos. Imaginen hoy, hermanos,
As pessoas Las personas pregam em todos os lugares. predican en todos los A lugares. televisão En la está televisión cheio de pregações. está llena de predicaciones. Você liga na internet, Usted prende la internet, pregações para todo lado. predicaciones para todo lado. Irmão, Hermano, se a gente for simples, si fueran simples, só simples, solo simples, a gente vai acreditar em tudo. van a creer en todo. Irmãos, Hermanos, vai ser um negócio muito sério. va a ser un tema muy serio. Provérbios Proverbios 20 e 25 20:25 fala o que acontece habla lo que se sucede a gente dá crédito si creemos a qualquer palavra a cualquier palabra depois vê y después ve que não era de Deus. que no era de Se a Dios. gente não for crente bereano, Si no fuésemos como los creyentes bereanos, Provérbios 20 e 25 Proverbios 20:25 fala assim: dice así: é um laço para o homem lazo es al hombre dizer precipitadamente, hacer apresuradamente, isso é santo, decir eso es santo, hacer voto de consagración e vir a refletir y venir a reflexionar depois de fazer votos. después de hacer los votos. Ó, dizer precipitadamente. Hacer precipitadamente, O simples el simple acredita em tudo que fala. cree en todo lo que habla. Aí foi um irmão que falou, Fue un hermano que habló, você faz um voto com ele. usted hace un voto con él, Faz um pacto com Usted ele. hace un pacto con As él. portas se abrem las para puertas se ele. abren para él. Depois Después de abrir as portas da comunhão, de abrir de las puertas de la comunión, você vê que não era tão santo. usted ve que no era tan santo. Aí já é tarde. Ya era O tarde. dano já está feito. El daño ya está hecho. Amados, Amados, mais um verso. un verso más. Provérbios Proverbios 22, 22, 3. 3. O prudente El avisado, el prudente, vê o mal e se esconde. ve el mal y se esconde. Mas os simples Mas los simples continuam andando continúan e andando sofrem o dano. y sufren el daño. Olha a seriedade, irmão. Mire la seriedad, A hermano. prudência é necessária. La prudencia es necesaria. O prudente El prudente vê. ve. A palavra vê, La palabra aqui ve no original, en el eu original. não sei ler hebraico. Às vezes o Ivan sabe. ¿En dónde está? la palabra? Essa aqui tá Ra, ra, Ra. ra. Esse ver aqui, Esse ver acá, nesse verso, En ese é versículo ver es ver de antemão, de antemano, prever, prever, perceber antecipadamente. percibir anticipadamente. Então o prudente Entonces prudente vê de antemão, ve de antemano, tem um discernimento. tiene un A discernimiento. pessoa começa a falar, La persona empieza a hablar irmão, y hermanos, no seu en espírito, su espíritu, ele percebe que não é assim. él percibe que no es así. Então de antemão, Entonces de antemano, ele percebe que tem alguma coisa errada. él percibe que hay alguna cosa rara. Mas o simples Mas el vai em simple frente, va adelante, abre as portas abre da las casa, puertas de la casa, abre a comunhão da igreja abre la comunión de la iglesia e sofre o dano. y sufre el daño. Aí depois, Ahí o después, dano já está feito. el daño ya está É hecho. um negócio muito sério. Es un tema muy serio. Irmãos, Hermanos, essa percepção esa percepción é tremendamente es necessária. tremendamente Eu já necesaria. estou encerrando, Ya estoy cerrando, mas eu quero compartilhar uma experiência rápida. pero quiero compartir una experiencia rápida. Eu ajudava, Yo ayudaba durante alguns anos, durante algunos um años pastor cristão, a un pastor um cristiano, pastor a un denominacional, pastor no denominacional, trabalho com os jovens. en el trabajo con los jóvenes, Quase todas as semanas, casi todas las semanas, um dia, um ou dia, melhor, uma noite, o mejor una noche, eu ajudava, yo lo eu ayudaba compartilhava com os y jovens. yo compartía con los E jóvenes. depois de algum tempo, Y después de algún ele tiempo, me liga él me llamó e fala assim: y dijo así: irmão, hermano, os jovens los jóvenes convidaram para estar aqui invitaron para estar aquí pregando. predicando. Um pregador, Un predicador, ele é muito famoso. él es muy famoso. A agenda dele La agenda de él tá cheia está llena por 3 anos. por 3 años. Mas surgiu uma vaga. Mas surgió un espacio E ele vai vir aqui agora. y él va a venir acá ahora. Você sempre está com os Y jovens. usted siempre está con los Sempre jóvenes, os ajuda. siempre los ayuda. Vem cá para estar Ven conosco. acá para estar con nosotros. E eu falei com Y ele: yo le dije: Pastor William, Pastor eu William, estou muito ocupado. yo estoy muy Eu não ocupado. tenho como estar aí. Yo no tengo cómo estar ahí Sexta, sábado e domingo. el viernes, sábado y domingo. Pelo menos um dia, irmão. Por lo menos un día, Eu hermano, falei com ele: yo le dije: eu vou ver se sábado yo voy a ver si el eu sábado posso estar aí. yo puedo estar ahí. Sábado, El sábado controlei as coisas. controlé las Y cosas, fui a arreglé ciudad todo vecina. y fui a la ciudad vecina. Irmãos, Hermanos, quando eu cheguei cuando yo llegué ao lugar onde ele se reunia, al lugar donde él se reunía, teria o pastor na entrada, habría pastor en la e entrada do outro lado, y al otro lado, esse senhor. ese señor. Esse aqui, Este aquí, eu não ousaria yo no osaría falar que era irmão. decir que era hermano, Mas pero a aparência la do apariencia Senhor
Él assim de uns 70 anos, así de unos 70 años, uma boa aparência, una buena apariencia, cabelos brancos, cabellos blancos, bem vestido, bien vestido, falava mansinho, hablaba con mansedumbre, glória a Deus, Gloria a Dios, aleluia, aleluya. tudo mostrava, todo lo até mostraba, o cabelo branco, hasta el cabello blanco. é uma ovelha, Era una oveja, só solo que ao chegar ao local, que al llegar al local, esse senhor ese señor veio para mim, vino hacia mí, me abraçou, me abrazó, falou em línguas habló en lenguas e entre comillas, y entre a aspas interpretou. las interpretó. E era uma profecia. Y era una profecía. E enquanto ele Y profetizava, mientras él profetizaba, o Senhor falava comigo el Señor também. me hablaba también. Ele falava na minha mente. Él me hablaba a mi O mente Senhor falava no meu y coração. el Señor hablaba a mi corazón. Presta atenção. Ponga atención, Você está usted está dessa forma que ele está profetizando. de esa manera que está profetizando No él. Brasil, En Brasil, quando falam muito bem de você, cuando habla muy bien de a usted, gente diz decimos que está enchendo a sua bola. que está llenando su bola, E o Senhor o sea, su falava, pelota, su balón. seu balão Y si el Señor dijo su não está balón, tão cheio no está tan lleno, quanto ele está profetizando. cuando él está E profetizando, me deu uma coisa ruim y me dio una cosa muy mala aqui dentro. aquí adentro. Não falei nada, No dije nada, cumprimentei lo saludé e falei com o pastor. y le dije al pastor, Esse é o pregador? este es el predicador. Sim. Sí, O senhor gostou dele? ¿le gustó? Ai, irmão. Ah, hermano. Muito simples. Muy simple. Teve na minha casa Estuvo o en mi dia casa todo. todo un día. Falou ontem uma palavra. Habló la os última jovens palabra, a los gostaram. jóvenes les gustó. É uma benção. Es una bendición. Aqui dentro, Pero aquí adentro, o Senhor falava uma coisa el diferente. Señor me hablaba una cosa diferente. Mas Pero eu fui convidado. yo fui Eu invitado. falei, ah, Senhor, Yo dije, Señor, às vezes eu estou entendendo mal. puede ser que yo esté entendiendo mal. Irmãos, Hermanos, tinha um púlpito había un púlpito como que essa mesa. como aquí es como esta mesa. Ficava num lugar alto. Quedaba en un lugar alto. Para chegar Para llegar à cadeira onde estão os três, la silla donde están los tres, você tinha que allá, subir assim, tenía que subir así, passar na frente do pregador pasar al frente del predicador para sentar na cadeira. para sentarse en la silla. Senão não tinha outro jeito. Si no, no había otra manera. E esse senhor Y ese señor não abriu a Bíblia, no abrió la Biblia, mas começou a falar. pero comenzó a hablar. Vou contar para os irmãos Voy a contarle a los hermanos o que Deus tem feito na minha lo que Dios vida. ha hecho en mi vida. Eu sou Yo soy um instrumento un instrumento Deus levantou que Dios levantó para restaurar a igreja para restaurar la no iglesia século XX. en el siglo XX. Conforme vocês vão ver, ustedes van a ver, eu faço sinais e prodígios yo hago señales y prodigios que nenhum outro homem faz, que ningún otro hombre hace, porque eu tenho algo porque yo tengo algo muito precioso muy precioso que nenhum outro homem que ningún tem. otro hombre tiene. Não vou contar agora, No voy a contarles ahora, después, mas presta atenção. pero ponga Eu atención. quero Yo quiero 20 jovens aqui na frente. 20 jóvenes aquí al frente. Vieram mais que 30. Vinieron más que 30. Enquanto Jesus Y cuando Jesús estava na terra, estaba en la tierra, ele abria os Él olhos abría dos los cegos. ojos de los ciegos. Ele me deu Él me o dio poder de el fechar poder de cerrar os olhos dos que estão los ojos de vendo. los que ven. E lá dentro o Y allá Espírito estava adentro me el deixando Espíritu me mal. estaba dejando mal. E eu pensei, Senhor, Y yo pensé, Señor, fechar os olhos cerrar los ojos de quem está vendo. de quien está viendo. Que propósito tem ¿Qué isso, propósito Senhor? tiene eso, Señor? E ele foi para o meio dos jovens. Y él fue en medio de los jóvenes. E falava em línguas. Y hablaban lenguas. E dava um estalinho. Y daba un estallido. E gritava. Sí, un esto. E gritava. Un chasquear. Y gritaba, Fechem-se. ciérrense. E as pessoas Y las personas começavam a tatear. comenzaban a hacer como ruido, sí, a tocar, tatear, a tocar. no chão, En el piso, nas paredes. en las paredes. Não estavam vendo nada. No estaban viendo nada. E amados, Y amados, não era uma histeria coletiva. no era una histeria colectiva. Tinha no meio deles Estaba en medio de uma ellos senhora, una señora que eu conhecia bem, que yo conocía bien, mais de 40 anos, más de 40 años, mulher cristã de verdade, mujer cristiana de verdad, mas excessivamente simples, pero excesivamente simple, dirigente dirigente naquela congregação en aquella congregación de um círculo de oração. de un círculo de oración. Era pomba, Era mas paloma, não tinha prudência. pero no tenía Irmãos, prudencia. ela não estava vendo nada. Y hermano, ella no conseguía Depois ver. eu perguntei para Después yo ela. le pregunté. Ela falou que por Ella- uns 2 minutos Ella dijo que ficou totalmente cega. por unos 2 minutos quedó totalmente ciega. Aí, Ahí, para jovem, para los jóvenes. ah, irmãos, Hermanos. aleluia, Aleluia. glória a Deus, Ai, ai, e ai. davam pulos, Y daban saltos. e não bastou, Y não bastou. no bastó. Deus me deu também Dios me dio también o poder do el magnetismo. poder del magnetismo.
E eu pensei, eu pensava que isso é dos X-Men. que eso era solo los X-Men. Quem sabe esse homem é um X-Men. ¿Quién sabe si ese hombre no es un X-Men? Tem o poder do magnetismo. Tiene poder del O que magnetismo. será isso? ¿Qué será eso? Chamou. Llamó. Quero mais 20 jovens. Quiero 20 jóvenes más. E os pôs Y los puso encostados numa parede. recostados a una pared. Língua estranha, Lengua extraña. um estalar de dedos. Chasquear de dedos. Pregados. Pegados. Irmãos, Hermanos, os jovens ficaram pregados los na jóvenes quedaron parede. pegados en la pared. E um diácono forte Y un diácono fuerte segurou um jovem pelas mãos, tomó un joven de las manos, pôs o pé na parede puso el pie en la pared e tentava y lo puxá-lo. intentaba jalar. E não tinha jeito. Y no tenía Eles manera. estavam pregados Estava na parede. pegado na parede. De verdade. De verdad. E depois, Y después, língua Língua estranha, um estalar de y dedos, chasquear de dedos, caiam! caigan. E caíam no chão. Y caían al piso. E eu tô lá dentro, Y yo estaba allá adentro, irmãos, E hermanos, sentado com o pastor. sentado con Ele el me pastor. chamou para sentar Y junto él me com ele llamó a em cima. sentarme junto con él E allá esse arriba. homem, Y este hombre, não se esqueçam, no se olvidan, tinha trazido uma profecia para mim. me había traído una profecía. Que se o senhor não fala, Que si el Señor no no me meu habla coração, a mi corazón, eu ia pensar, yo había de pensar, tô muito bem. yo estoy muy bien. Irmãos, Hermanos, voltou pro púlpito. volvió al púlpito Eu falei com o pastor. y yo hablé con el pastor. Pastor William, Pastor William, o senhor vai deixar esse homem pregar? ¿te va a dejar que ese hombre predique? Essas coisas são Esas estranhas. cosas son extrañas. Vai falar heresia, Va a pastor. hablar herejías, pastor. Mas se falar alguma coisa errada, Pero si habla alguna cosa mal, depois eu desfaço. después yo lo deshago. Tinha ido comigo Había ido conmigo 3 jovens. 3 jóvenes. Eu falei, Y yo dije, pastor, me perdoe. pastor, perdóname. Não vou poder continuar aqui. No voy a poder continuar Os aquí. jovens que vieram Los comigo jóvenes que vinieron conmigo estão lá no meio da bagunça. está en medio de ese desorden. Me perdoa. Perdóname. Não vai ter jeito. No va a haber manera. Se o senhor precisar de mim, Si usted me eu necesita, volto. yo vuelvo. Mas não posso continuar aqui. Pero no puedo continuar hoy aquí. Só que para sair da cadeira, Solo que para salir de la silla, eu tinha que passar na frente Tengo que do passar à pregador, frente do predicador, coladinho nele pegadito a él e descer as y escadas. descender las escaleras. Amados, Amados, a profecia una profecía que ele tinha trazido para mim que él me había traído 1h30 antes, 1 hora y media antes. ele começou a julgar o contrário em maldição. Él comenzó a juzgar lo contrario en maldición. Líder de cegos, Líder de que ciegos, não vê a luz, que no ve la luz, no ungido de en Deus, el ungido de Dios. vai julgar os seus companheiros no abismo. Va a juzgar a sus compañeros en el Começou abismo. a julgar maldição. Y empezó a lanzar maldiciones. Olha o perigo, amado, Hay un peligro, de hermano, você abrir a porta que usted abre la para uma puerta pessoa assim. a una persona así. Tem umas outras coisas Hay que otras cosas que aconteceram, sucedieron, mas pelo tempo pero por el eu tiempo vou ficar aqui. yo voy a quedar aquí. Sabe o que aconteceu? ¿Sabe qué sucedió? Os jovens Los jóvenes não queriam mais no querían más aquele pastor, aquel pastor, queriam um pentecostal. querían un pentecostal. Perdeu o seu serviço. Perdió su Porque servicio. na igreja presbiteriana, Porque en la iglesia presbiteriana pastor é serviço. el pastor É serviço. É Ser ser- um pastor é um serviço. es un servicio, ser un pastor es un servicio. Agradou? ¿Agradó? Ganha dinheiro. Gana dinero. Não agradou? ¿No agradó? Perde o serviço. Pierde el trabajo. El servicio es un trabajo. Sério, amado. Serio, Muito amados. sério. Muy serio. E agora, sem compartilhar, sem entrar em profundidade, Ahora, sin entrar en profundidad, só ler 2 versos. solo voy a leer 2 Para a versos gente entender para que entendamos que se estas que coisas si estas cosas já estão difíceis, ya están difíciles hoje, hoy, irmãos, hermanos, de hoje, de hoy, a poucos dias, a pocos días, se tornarão impossíveis se volverán se não tivermos discernimento. imposibles si no tuviéramos discernimiento. Mateus 24:24. Mateo 24:24. Porque surgirão Porque surgirán falsos cristos falsos cristos e falsos profetas, y falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, operando grandes señales y prodigios para enganar, para engañar, se possível, si fuera posible, os próprios eleitos. a los propios escogidos. Se possível, Si es posible, não será possível no será posible se os eleitos, si los elegidos, além da además de la simplicidade da simplicidad pomba, de la paloma, tiverem astúcia, tuvieran la astucia, a prudência la da prudencia de la serpiente. Mas, irmãos, Pero hermanos, se si os eleitos forem los elegidos fueren excessivamente simples, excesivamente simples, podem ser enganados. pueden ser engañados. E uma coisa ainda mais Y séria, una cosa aún más e seria, o último verso, y un último e verso, com ele eu encerro. y con el cierro. 2 Tessalonicenses, Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 2,
versos 9 a 12. Versos 9 al 12. Ora, Ahora, o aparecimento do iníquo el aparecimiento del inicuo é segundo a eficácia de Satanás, es según la eficacia de Satanás, com todo o poder con todo poder e sinais y señales e prodígios de y mentira. prodigios de mentira. Paulo está falando aqui Pablo está o que diciendo o acá Senhor tinha falado lo que el Señor había em dicho Mateus en 24, Mateo 24, 24. E com todo Y engano con da todo engaño de injusticia aos que perecem, a los que perecen por não terem acolhido por no haber recibido o amor pela el amor verdade, de la verdad para serem salvos. para ser salvos. Por esse motivo, Por este motivo, Deus lhes manda Dios les envía a operação do erro la operación del error e crerão numa y mentira, creerán en la mentira a fim a fin de serem julgados. que sean juzgados Tantos tantos, quantos sí, não deram crédito à verdade, todos los que no creyeron a la verdad, pelo contrário, por lo contrario, se deleitaram se complacieron na injustiça. en la injusticia. Amor Amor pela verdade por la verdad é o que os crentes bereanos tinham. es lo que los creyentes bereanos tenían. Amor Amor pela verdade por la verdad é um antídoto es un antídoto contra o engano. contra el engaño. Hoje, Hoy, e será o único antídoto y será el único antídoto contra o engano contra el engaño no final dos en el tempos. final de los tiempos. Porque, irmãos, Porque, hermanos, quando o iníquo surgir, cuando surja el inicuo, aqui está escrito aquí está escrito que Deus que Dios enviará enviará a operação la operación do erro. del error. Irmãos, Hermanos, se hoje si hoy o iníquo ainda está lá em cima, El iníquo o aún está arriba. anticristo ainda não está aqui. el anticristo aún no está acá, Alguns dizem que já está, algunos dicen que ya está, mas ainda não foi manifesto. pero aún no se ha manifestado. Se tiver, Si estuviera, ainda não está manifesto. aún no se ha manifestado. Irmãos, a operação do engano, Hermanos, la operación del Então, engaño, entonces Deus ainda não a permitiu. Dios aún no lo ha permitido. E se hoje, Y si hoy, por falta de prudência, por falta de prudencia, já tem tanta gente ya hay tantas personas caindo nessa operação, cayendo en esa operación, imagina imagínense quando surgir cuando surja super-homem espiritual, un super hombre espiritual falando, hablando, às vezes em linguagem cristã, a veces en lenguaje o cristiano, que os cristãos querem ouvir, los que los cristianos quieren oír, e fazendo sinais, y haciendo e señales prodígios, y prodigios, e cair fogo do y céu, caer fuego del coisas cielo y assim. cosas así. Imagina, irmãos, Imagina, hermanos, o engano el engaño vai campear no planeta, que va a campear en vai el estar planeta, por todo o va a planeta. estar por todo el planeta. E esse engano Ese engaño é necessário es para necesario que se levante para que se levante Babilônia, Babilonia, mistura, mezcla, confusão, confusión, engano. engaño. Tá tudo nessa palavrinha. Está todo en esa É palabrita. o ressurgimento Es el resurgimiento da Babel, de Babel, lá do início. de allá en el inicio. Babilônia, Babilonia, a grande, la grande, a mãe la madre de todos os erros, de todos los todos errores, os enganos, todos los engaños, todas as coisas de todas las erradas. cosas erradas. Já está se formando, Ya se está formando, mas vai se levantar pero se va a levantar de uma forma muito de rápida una manera muy rápida nesses tempos. en estos tiempos. Irmãos, Hermanos, esse é tempo este tiempo de ser crente bereano. de ser creyente bereano, Tudo que falarem com você, todo lo que él te hablen, pergunte. pregunte, Irmão, hermano, está na Bíblia? está en la Biblia, Tem um versículo? tiene un versículo, Ou melhor ainda, o mejor aún, tem dois tiene versículos? dos versículos, Porque é mediante dois ou mais porque mediante dos más testigos, um versículo un versículo descontextualizado é descontextualizado perigo. es un peligro. Então seja crente bereano, Entonces sea un creyente bereano seja y sea virgem virgen prudente. prudente. Não basta No basta um pouquinho de azeite un poquito de aceite na lâmpada. en la lámpara, Tem que ter debe tener reserva de azeite reserva de aceite na en la vasilha. vasija. Se crente bereano Si es creyente bereano, fala habla da doutrina dos apóstolos, de la doctrina de los apóstoles, estudar a palavra, estudia la palavra, meditar, medita, passar tudo pelo crivo da palavra. pasa todo por el cristo de la palabra, Virgem prudente, virgen prudente, fala de vida de comunhão, habla de vida de comunión, de vida de oração, de vida de oración, de vida aos pés do de vida a los Senhor. pies del Señor,
Ô irmãos, hermanos, é tempo de nos esmerarmos nessas de coisas. esmerarnos en esas cosas. Porque com as virgens tolas, Porque con las vírgenes o insensatas, problema se deu el problema se dio à meia-noite. a la medianoche. Foi à meia-noite Fue a la medianoche que ouviu-se um grito. que se escuchó un grito. Eis o noivo. He aquí el novio. Irmãos, Hermanos, se Deus tivesse um relógio nos céus si Dios tuviera un reloj en el e cielo a gente pudesse olhar, y pudiéramos mirar, eu creio que deve estar faltando. yo creo que debe estar faltando, Não sei. no sé, Uns 10, unos 10, 15 minutos, 15 minutos para meia-noite. para la medianoche. É a mais ampla densidade das trevas. Es la más amplia densidad de esas tinieblas. O sol se põe às 6, El sol se pone a las 6, volta às 6, vuelve a las 6, meia-noite, a la medianoche está no lugar oposto do planeta. está en el lugar opuesto del As planeta. trevas estão tomando conta. Las tinieblas están tomando cuenta. São os dias atuais. Son los días actuales. E são nesses dias Y es en estos em días que se ouve um grito. en que se escucha un grito. Eis o noivo. He aquí el novio. Aí, Ahí as prudentes las prudentes estão seguras. están seguras. Está escuro. Está oscuro. Tem a palavra. Tiene la palabra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lámpara a mis pies es tu palabra. Tem um pouquinho de azeite. Hay un poquito de aceite. Nele tendo crido, En él había creído. fostes selados com o Fuiste Espírito da sellados con el promessa. Espíritu de la promesa. Selo do Espírito. Sello del Espíritu. Tem reserva. Tiene reserva. Estão cheias. Están llenas. Estão seguras. Entonces seguras. Mas Pero as tolas, las simples as simples ou as tolas, o las tontas, insensatas, amados, vai acabar a reserva de azeite. se va a acabar la reserva del aceite. No escuro, En la oscuridad, português, en portugués, se fala, se dice, todos os gatos são pardos. en la oscuridad todos los gatos son pardos. Não tem jeito de discernir. No hay manera de discernir. Se hoje Si hoy está difícil está discernir difícil discernir quem é cristão, quién es cristiano, imagina à imagínese meia-noite. a la medianoche. Muitos cristãos Muchos cristianos vão cair van a nesse caer processo. en ese proceso Sinais, de señales, prodigios, operação do engano. operaciones del engaño. Oxalá Ojalá o Senhor nos dias que se el chama Señor hoje en los días que se llama hoy nos faça nos haga crentes bereanos creyentes bereanos e virgens y prudentes. vírgenes prudentes. Amém. Amén. Amém. Amén.